empresas têm verificado uma deterioração dos seus resultados por via do agravamento acentuado dos custos e não conseguem refletir muitas vezes esse aumento dos custos na mesma proporção naquilo que é o seu preço de venda. Porquê? Porque enfrentam uma forte concorrência, porque outros concorrentes estão a conseguir ainda assim manter essa competitividade, esse nível de preços. Portanto, e obviamente dependendo do seu setor e da sua realidade empresarial, você pode não ter um produto assim tão diferenciado que lhe permitam imputar totalmente este agravamento de custos nos seus preços, e isso faz com que haja uma deterioração efetiva dos resultados da sua empresa. Muitas vezes até pode estar a tirar muitas empresas para os prejuízos. E você não vai querer manter isso, você tem que fazer alguma coisa para solucionar essa questão. E é exatamente sobre isso que eu hoje vou tratar e que vou explorar aqui neste episódio. E quero fazê-lo juntamente, obviamente, consigo. Portanto, veja o episódio até ao fim e comente, se for o caso, para eu, eventualmente, noutros episódios, continuar com esta temática que é muito importante para todas as realidades empresariais. E hoje eu vou focar exatamente em trazer perspectivas para você reduzir os seus custos. Porque há muitos concorrentes, empresas mais competitivas, com estratégias mais sólidas, que já estão a trabalhar isso. E se você não estiver, os fatores que são externos, desde o agravamento do custo das matérias-primas, o agravamento dos custos com energia, o agravamento dos custos da água, dos combustíveis, ou seja, há coisas que você não consegue combater. São fruto do ambiente económico, são fruto de fatores externos sobre os quais você não tem qualquer controle. Portanto, você tem que trabalhar aquilo que está ao seu alcance, aquilo que são estratégias que você consegue incorporar internamente na sua empresa e que vão fazer com que minimize este impacto dos fatores externos e simultaneamente torne-se mais competitivo e, naturalmente, em muitas situações pode ter que continuar a refletir algum valor no preço, mas muitas vezes a redução que consegue ter pela implementação de estratégias internas via redução de custos conseguem obter melhorias tão grandes que ou não refletem no preço e tornam-se mais competitivas face àquelas empresas que estão a ter que refletir, ou se conseguirem refletir, estão até a ter ganhos superiores em termos de margem e ganhar, portanto, terem maiores resultados, uma maior margem de lucro, que é tudo que as empresas obviamente desejam, porque é com esse lucro, é com esse ganho, é com essa margem que elas conseguem continuar a investir, continuar a crescer, continuar a progredir, gerar mais emprego e, portanto, hoje este episódio vai versar sobre esta questão de perspectivas para você conseguir reduzir os seus custos aí na sua empresa. Portanto, convido-o a assistir, não perca e fique até ao final. Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Pode Competir. Espero que se encontrem bem e que estejam a acompanhar este podcast, porque eu tento sempre trazer aqui orientações muito claras para que você possa implementar na sua empresa e, com isso, melhorar os resultados da sua empresa. Essas orientações, os desafios, as várias coisas, os vários temas que eu tenho abordado aqui são trazidos a partir, obviamente, daquilo que nós percebemos no terreno, junto de empresas que nós acompanhamos, de diferentes setores, diferentes dimensões, naturalmente também com diferentes capacidades em termos de financiamento, de estratégias no sentido de resolver alguns desafios e também no sentido de melhorar a sua competitividade, mas para o Pode Competir eu trago sempre baseado com a identificação, portanto, das questões que mais trabalhamos no terreno para o ajudar a si, que assiste a este Pode Competir, para você implementar na sua empresa também algumas das orientações que eu dou aqui, melhorar os seus resultados e gradualmente também começar a traçar estratégias mais exigentes, mais arrojadas, com maior potencial de aumentar a competitividade da sua empresa. Por isso, se lhe interessam estas temáticas, se ainda não viu os outros episódios, eu convido a assistir aos outros episódios e a subscrever aqui o canal para que o YouTube o alerte sempre que sai um episódio, porque há imensa informação a surgir e muitas vezes as pessoas esquecem-se.
e por isso, subscrevendo o YouTube pode alertá-lo, porque pode haver algum episódio que você sinta que não é tão aplicável à sua realidade e está tudo certo, portanto, isto não tem que seguir ali, ou, digamos, a cartilha, mas pode haver muitos outros que o podem realmente ajudar e trazer perspectivas diferentes, porque muitas vezes é disto que se fala. Um empresário lida com vários desafios, vai implementando soluções, vai tentando também melhorar aquilo que é o seu volume de negócios, mas às vezes ouvir outras perspectivas, trazer insights através até de leitura, de podcasts, de cursos que possa fazer, o aprender, como se chama dizer, não ocupa lugar, e portanto pode sempre trazer efetivamente uma visão nova que você pode depois ajustar com aquilo que você também, com aquilo que é o seu pensamento, e aplicar na sua empresa a partir, portanto, desses insights que recolheu. E eu procuro neste episódio exatamente trazer orientações claras, portanto, para que você possa, para o ajudar, no fundo, na geração destas ideias e de orientações daquilo que você pode fazer na sua empresa. Portanto, subscreva, estou certa de que não se vai arrepender de acompanhar aqui o Pode Competir. E o episódio de hoje vai ser focado num tema que é muito desafiante para várias empresas, que é a redução dos custos, a redução dos seus custos, porque é verdade que neste momento as empresas estão a enfrentar um desafio trazido muito também pelo um contexto económico a nível mundial, quer seja por o aumento das matérias-primas, quer seja por o aumento dos custos energéticos e de combustíveis e também de outro tipo de bens que a sua empresa necessita para, obviamente, operar. E muitos deles a empresa não consegue fazer muito, pode sim, tem estratégias que pode aplicar, que façam com que se reduza esses custos, e é disso que nós vamos aqui falar. Outros a empresa não consegue mobilizar e, portanto, depois também tem que combinar outro tipo de estratégias para que possa refletir isso nos seus preços, sem que isso prejudique, obviamente, portanto, o seu posicionamento no mercado. Portanto, há sempre, obviamente, aqui esta combinação de fatores que uma empresa tem que ter sempre em consideração. Mas antes, deixem-me apresentar, porque algumas das pessoas que estão aí desse lado podem ainda não me conhecer. Meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos, focados no seu crescimento, na melhoria da sua competitividade, e também as apoio, portanto, naquilo que são os desafios e as candidaturas aos fundos comunitários, e busco sempre para aquilo que são este universo online, onde eu estou presente aqui no YouTube, nos meus conteúdos digitais, no meu programa Projetos Competitivos. É uma forma de passar para alguns empresários que ainda poderão não conseguir investir em consultoria personalizada, é uma forma também de trazer esses conteúdos e trabalhar e melhorar todo um universo empresarial, porque hoje você pode ainda ser bastante pequeno, mas vai crescendo e melhorando esta capacidade de implementar estratégias mais arrojadas e que obviamente lhe vão trazer um maior potencial de crescimento. E voltando aqui ao nosso tema, eu quero alertar que no passado episódio o episódio foi focado em perspectivas para aumentar o volume de negócios. E porquê é que eu estou a falar isso quando o episódio é sobre redução de custos? Porque na tal estratégia combinada que as empresas têm que ter, você está certamente consciente de que poderá haver coisas que você pode implementar na sua empresa e que façam com que os seus custos reduzam, mas vai haver sempre fatores externos, que aliás a maior parte das empresas neste momento está a enfrentar, que não pode controlar, que não pode, portanto, não tem qualquer poder para intervir no sentido, portanto, de reduzir esses custos que vêm desse contexto externo, e, portanto, tem que olhar para novas perspectivas
para aumentar o seu volume de negócios e não só, aumentar também aquilo que é o seu valor acrescentado. Também tenho um episódio aí sobre o valor acrescentado, o que é que você tem que fazer para aumentar o valor acrescentado. Portanto, todos estes conteúdos você vai ver que, no fundo, se combinam e o ajudam a ter uma estratégia mais direcionada. Nesse episódio, no passado, portanto, eu foquei em trazer novas perspectivas porque eu sei que todos os empresários têm muita preocupação, obviamente, com o seu volume de negócios, mas talvez a estratégia que você tinha até ao momento, os clientes que você tinha, neste momento, com o agravamento dos custos, você pode não estar a conseguir ser tão competitivo, porque está no mercado muito concorrencial, porque outros concorrentes já estão efetivamente a reduzir custos e você ainda não, e eles estão a ser mais competitivos e você está a perder cota de mercado. Portanto, você tem que olhar, sim, tem que fazer do ponto de vista dos custos, e é disso que vamos hoje aqui orientar, mas simultaneamente também tem que olhar para novas perspectivas de aumentar o seu volume de negócios para não ser prejudicado caso você não consiga ser tão competitivo do lado dos custos como empresas que têm uma maior capacidade de investir e de mudar, de fazer mudanças dentro da sua empresa que vão fazer com que reduzam os seus custos e sejam mais competitivas no mercado. Portanto, olhe sempre para estas estratégias de forma combinada. Indo ao nosso tema deste episódio em concreto, que é de como é que você, portanto, perspectivas para você reduzir os seus custos operacionais, portanto, que é disso que estamos a falar. Eu vou trazer aqui também 3 perspectivas diferentes. Uma vai ser focada numa perspectiva para reduzir o custo das suas matérias-primas. A segunda perspectiva vai ser focada em como você pode reduzir os custos, portanto, da própria produção, portanto, os custos que estão subjacentes ao próprio processo produtivo. E uma terceira perspectiva, que é como é que você pode reduzir aquilo que é o seu esforço com custos com o pessoal. Portanto, estas 3 perspectivas acho que lhe vão dar aqui uma orientação clara de que você pode não conseguir intervir logo em tudo, mas vai ficar, mais uma vez, eu repito, você certamente tem as suas ideias, mas pode, com isto, abrir outras perspectivas diferentes que você pode aplicar na sua empresa. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Naturalmente, como eu disse, as empresas têm realidades diferentes em termos de potencial de financiamento, mas eu no final, portanto, após as perspectivas, eu vou também falar de como é que você pode financiar, portanto, estas estratégias de redução de custos que o vão ajudar a reduzir, portanto, os custos. E, portanto, vamos à primeira das perspectivas, que é como você pode, o que é que você pode fazer que está ao seu alcance para reduzir custos com as matérias-primas. Primeiramente, para todas as perspectivas, eu digo sempre, e isto é aplicado a qualquer uma delas, porque você vai ter que partir, você vai ter que fazer um diagnóstico da sua situação atual, e nesse diagnóstico você tem que fazer o levantamento de um conjunto de indicadores, no caso das matérias-primas, de qual foi a evolução dos preços que você está a ter ao nível das matérias-primas, portanto, qual é o posicionamento atual, se ele está a subir ou se agora já está a diminuir, se houve um crescimento e depois, mas a seguir veio um decréscimo e agora até voltou a preços anteriores. Porquê? Porque sem estes dados muito concretos, você pode até achar que as suas matérias-primas, o seu custo com as matérias-primas está a subir e verdadeiramente não está. E, portanto, você a partir daí pode identificar que o seu problema não está nesse segmento relacionado com a aquisição de matérias-primas. Portanto, é muito importante, é sempre muito importante, na base de partida, ser esta. Portanto, de ver o ponto em que está, e ao ver o ponto em que está, não é analisar só o momento presente, é ver, portanto, toda a evolução, portanto, tudo aquilo que está a ocorreu nos últimos tempos, em particular quando começou efetivamente a sentir-se no mercado um agravamento do custo das matérias-primas,
E será que isso afetou a sua empresa? Em que proporção é que isso afetou a sua empresa? Porque você implementar uma estratégia focada em o que é que eu posso fazer para reduzir o custo que tenho com matérias-primas, pode não se justificar à luz daquilo que você já fazia. Evidentemente, qualquer estratégia de redução de custos é sempre boa, é melhor do que não ter, é óbvio, mas também há um esforço de investimento avultado, muitas vezes avultado, e você tem que sempre mensurar se compensa o investimento face ao resultado que você vai obter desse esforço de investimento. Portanto, é a tal célebre análise da viabilidade do projeto, não é? Ou seja, portanto, é muito importante ter este ponto de partida para você ver se as reduções que você pode obter realmente justificam o investimento que você poderá ter de fazer. Portanto, este é sempre o ponto de partida. Feito isto, o que é que você pode fazer na sua empresa? Portanto, feito este diagnóstico, o que é que você pode fazer na sua empresa para melhorar, portanto, este indicador ao nível das matérias-primas? Não é um indicador muito fácil de mexer, como eu disse, mas há possibilidades e é disso que vamos aqui falar. Por isso, daí a importância de você ver se o investimento compensa face ao ganho que você vai ter, ok? Caso contrário, você tem que ir para outro tipo de estratégias que façam, efetivamente, aumentar as suas margens e o seu valor acrescentado. Mas focando, então, em que tipo de estratégias? Você tem que olhar para o conjunto daquilo que é o seu processo produtivo e verificar se está a haver uma otimização da forma como você trabalha as matérias-primas, quer seja em processos de corte, quer seja se aproveita realmente toda a matéria-prima na produção, qual é o nível de desperdícios que você tem, se nesses desperdícios você pode reaproveitá-los ou não. Portanto, ou se são mesmo efetivamente um desperdício que não tem qualquer utilização possível. Você tem que olhar para isto, mais uma vez, isto é a fase de diagnóstico, ok? Você tem que percorrer todo um diagnóstico àquilo que está a acontecer ao nível do seu consumo de matérias-primas, que também inclui a análise dos seus fornecedores e de outros potenciais fornecedores da mesma matéria-prima. Porque muitas vezes as empresas estão presas por hábito, por confiança, porque já tem toda uma negociação feita, porque, olha, quase, como se costuma dizer às vezes, porque é o normal na empresa. E não tem alguém dentro da empresa focado em avaliar o mercado, em estar a avaliar o que é que a concorrência também está a fazer, muito por rotina, por hábito. E as grandes empresas, ou as empresas que mais crescem, têm nas suas estratégias, portanto, este tipo de práticas de auscultar o mercado. Não quer dizer que seja sempre, que todas as compras eu vou ver o que está a ser feito no mercado. Não, pode não ser, vai depender. Obviamente, se a empresa tiver uma maior dimensão e até já tiver um departamento de compras, isso é feito. Mas eu não tenho departamento de compras, a minha empresa é pequena, eu sou microempresário, ou até sou eu que faço as compras entre montes de outras coisas que tenho que fazer, eu não tenho tempo para cada compra analisar o mercado. Correto. Então, isso não elimina que você tenha que o fazer periodicamente. Se não consegue fazer a todas as aquisições, periodicamente, ausculte, peça orçamentos, vai haver outras condições de negociação, porque às vezes pode ser, o preço até ser o mesmo, mas as condições de negociação serem melhores. Portanto, para além de avaliar tudo que é o fluxo de entrada de matérias-primas e de desperdícios e daquilo que acontece no seu processo produtivo em relação a uma determinada matéria-prima, você tem que ver também o lado da aquisição. Portanto, tem que perceber o que é que está a acontecer aqui, se você também pode melhorar nesse eixo. Portanto, estes são eu diria que os dois diagnósticos fundamentais que você tem que fazer aqui nesta área, não é? Na parte daquilo que é os fornecedores,
Enfim, é o tal trabalho que você tem que fazer, identificar, consultar, pedir orçamentos e, portanto, aqui até, digamos que o custo que você tem com isso é efetivamente um custo hora, seja seu, seja de um funcionário seu, portanto, neste trabalho que você tem que fazer em termos de prospecção de mercado. Também é muito útil aqui a identificação, por exemplo, de feiras do setor, onde você pode conhecer outro tipo de fornecedores internacionais, mais outros fornecedores nacionais, portanto, onde você pode alargar o seu horizonte em termos daquilo que é a sua possível cadeia de fornecimento. E, portanto, este tipo de prospecções podem fazer muita diferença na sua empresa. Muita diferença. E há, obviamente, apoios também para fazer, portanto, toda esta prospecção. Simultaneamente, ao analisar o seu processo produtivo, você pode identificar que pode haver alguns equipamentos que você tenha na sua empresa que estão ou porque estão obsoletos, ou porque efetivamente não têm a precisão que poderiam ter com um novo equipamento mais moderno, com tecnologia mais moderna, e portanto essa imprecisão faz com que haja um aumento de desperdícios, e portanto você tem que analisar em todo o seu fluxo produtivo se você, com a aquisição de um conjunto de equipamentos, você conseguiria, por exemplo, otimizar o corte de matérias-primas. Há equipamentos especializados para este tipo de, portanto, de trabalho. Equipamentos e softwares. Normalmente este tipo de equipamentos vem acompanhado por softwares de precisão que fazem com que a matéria-prima seja melhor aproveitada, portanto, na fase em que ela é repartida, não é? Isto obviamente vai depender do tipo de matéria-prima que você tem, não é? Porque você pode ter uma matéria-prima que até não exija corte, não é? Portanto, isto vai depender do tipo de matéria-prima que você tem. O que você tem que olhar é, eu posso otimizar na minha cadeia, portanto, em termos de entrada de matérias-primas, eu posso otimizar esta fase inicial de o consumo de matéria-prima que entra ser reduzido ou otimizado? Peço desculpa. Se a sua resposta for que sim, que pode ser otimizado, o que é que eu posso fazer para, portanto, efetivamente, que tipo de investimentos é que eu tenho que fazer para otimizar esse processo? E em seguida, você vai para as fases subsequentes. Ao longo do processo produtivo, está a haver desperdício de matéria-prima? Dependendo da sua resposta, se a sua resposta for sim, onde é que estão a haver os desperdícios e que tipo de investimento, ou algum investimento, algum equipamento, algum software, que eu poderia efetivamente adquirir que fizesse com que os desperdícios reduzissem drasticamente, é outra realidade. Outra análise que você pode fazer aqui, a questão dos defeituosos, porque desperdícios é haver desperdício de matéria-prima. Defeituoso é um produto que você o fez, produziu, gastou matéria-prima e no final ou não o pode vender porque ele não passa um controle de qualidade, ou se até houver mercado para esse produto, tanto de inferior qualidade, porque não saiu com os tais padrões de qualidade ou saiu defeituoso, se houver possibilidade de ele ser comercializado, ele vai com certeza ser comercializado a um preço bastante mais baixo. E, portanto, também tem que analisar esse ciclo, do que é que você está a ter ao nível de defeituosos. Porquê? Porque em tudo isto percebe que há consumo de matéria-prima que não está a trazer resultado à empresa. E se você otimizar esse processo e conseguir reduzir esse consumo de matéria-prima, você vai estar a reduzir o consumo de matéria, o custo da mercadoria vendida e matéria consumida, que eu gosto sempre de trazer esta clareza em termos de impacto resultado, face para uma unidade produzida. Portanto, você tem um determinado preço e você vai fazer com que o custo da mercadoria vendida, matéria consumida, para aquela unidade produzida seja inferior, através de uma otimização do consumo de matérias-primas. Portanto,
Esta eu diria que é o primeiro eixo em que você tem que se focar e preocupar. E ainda dentro deste eixo, tenho aqui, lembrei-me de fazer um outro alerta que é: fez todo o processo, há desperdícios que você não consegue, deixar de ter, porque são próprios, porque já está otimizado ao seu máximo, a questão dos defeituosos, portanto, e que há ali um consumo de matéria-prima e você não vai ter que descartar aquele produto porque ele não serve para ir para o mercado. E você pode ter aqui uma outra vertente relacionada com a sustentabilidade e a economia circular. Também tenho um episódio aí sobre esta realidade. E você olhar e ver, será que se eu fizer um conjunto de investimentos e quero ter aqui uma alteração do meu processo produtivo, obviamente aqui estamos já a falar de estratégias mais robustas, diria que até às vezes mais exigentes do ponto de vista de financiamento, porque a empresa tem que mudar às vezes o seu modus operandi para poder fazer isto que eu agora vou indicar. Mas olhando para esses desperdícios, houve desperdícios, houve defeituosos, enfim, como é que eu posso extrair dinheiro daqueles desperdícios? E aí você também pode pensar em várias estratégias. Será que os meus resíduos não podem servir a outra indústria como matéria-prima? Isto também implica, obviamente, fazer uma prospecção de mercado. Porque se a resposta for sim, você pode vender aqueles subprodutos, aqueles resíduos, os subprodutos é os defeituosos, não é? Por exemplo, ou seja, eventualmente também acaba por ser um subproduto, vai para o lixo, mas você pode dizer, será que eu tenho empresas, tanto no mercado, para as quais isto poderia ser matéria-prima? Portanto, e sim, você pode vender esses resíduos a essas empresas, que vão ser matéria-prima, muitas vezes, com um custo bem mais baixo do que adquirir a matéria-prima de novo. Porquê? Porque já tem equipamentos que permitem reciclar, tratar, trabalhar aqueles resíduos e transformá-los em nova matéria-prima. E isto que eu lhe estou a dizer, no sentido para fora, também pode ser implementado na sua empresa. Mas, obviamente, como eu disse, já vai necessitar de uma estratégia, portanto, que assente na tal filosofia de o que é que eu posso fazer a partir destes resíduos, instalar equipamentos para esse efeito, para transformar os resíduos em nova matéria-prima e ela voltar ao ciclo produtivo. E, portanto, isto muitas vezes passa por desenvolver novos produtos através daquela matéria-prima reciclada. Portanto, se você tem questões de como é que você pode otimizar tudo isto, não sabe, contacte-me, obviamente, se quiser ter uma mentoria personalizada, mas em breve eu vou abrir as inscrições de projetos competitivos onde nós trabalhamos, portanto, todas as estratégias de uma forma transversal e que permite com que você tome decisões de forma transversal a cada momento e, acima de tudo, fazer uma progressão ao longo do tempo, porque hoje pode investir numa determinada coisa, pronto, está feito, está resolvido este problema, já estamos a ter resultados e agora eu quero evoluir para outros patamares. Portanto, e aqui eu estou-lhe a dar orientações e você tem que ver como é que você encaixa aí, tanto no seu negócio e na sua empresa. Portanto, temos estas duas perspectivas em termos de aproveitamento de resíduos e de economia circular, ou seja, ao invés de descartar e ir para qualquer aterro, você efetivamente, ou através da venda para ser matéria-prima de outras empresas, ou através de você transformar o seu processo produtivo, elas serem reintroduzidas no seu processo produtivo e aproveitadas, portanto, como nova matéria-prima. E aqui também você pode ter uma importante ou redução, portanto, de custos de matéria-prima, obviamente, estamos sempre a falar de matéria reciclada que pode ser para outros produtos que não aqueles que você produz a partir de matéria-prima adquirida como nova. Mas há todo um ciclo que você tem que montar em empresa. Ou então, rentabilizar os resíduos. Em vez de eles irem para o lixo, você rentabiliza e isso também, mais uma vez, vai fazer com que você tenha um ganho,
por via, portanto, daquelas matérias-primas que você já adquiriu, já pagou e, portanto, já teve esse custo. Portanto, são estratégias que você pode adotar aqui ao nível, portanto, das matérias-primas. A segunda perspectiva, deixem só, porque a garganta hoje está aqui a querer complicar um bocadinho, digamos, a minha narrativa, mas vamos a isso, espero que esteja a conseguir ouvir e com todas as condições. A segunda perspectiva é, efetivamente, a redução dos custos por via da melhoria, tanto da eficiência da sua operação, da sua produção, portanto, do seu setor, da forma como você produz. E aqui temos, mais uma vez, você tem que partir do diagnóstico. Sempre. Você tem que perceber toda a sua cadeia produtiva, como é que ela está a ser desenvolvida neste momento, todas as ineficiências que você sente que existem no caminho. Mas eu não identifico assim propriamente nenhuma ineficiência de maior. Você então tem que, se for o seu caso, você tem então que pensar assim, para conseguir identificar essas ineficiências. Existe alguma técnica, algum equipamento, algum modo de produção que me permita ajustar, tanto aqui à minha empresa e com isso eu otimizar a minha produtividade, a velocidade com que eu produzo, a tal redução de desperdícios, que já falámos, que embora tenha a ver com as matérias-primas, está subjacente ao seu processo produtivo. E que tipo e até máquinas que consumam menos energia. Portanto, ou seja, nós temos aqui um conjunto de fatores que contribuem para custos, quer seja das matérias-primas, como já falámos, quer seja custos de energia, combustíveis e um custo que está subjacente a todo o processo produtivo, que é o dado pela própria produtividade. Como é que eu consigo aumentar a produtividade da minha linha de produção a partir de um determinado conjunto de investimentos que eu posso fazer? E, ao aumentar a produtividade, eu vou aumentar o número de unidades produzidas por hora de trabalho daquele conjunto de colaboradores. E isso vai fazer com que você, proporcionalmente, reduza o seu custo face ao seu volume de negócios, ou seja, aumenta a sua margem. Porque é importante dizer isto, que isto tem que ser sempre visto em proporção, porque, obviamente, se você está a aumentar o seu volume de negócios, os seus custos vão acompanhar esse aumento do volume de negócios. Mas eu não quero estender aqui sobre esta questão do aumento do valor acrescentado, porque temos um episódio, como já referi anteriormente, só sobre, portanto, como aumentar o valor acrescentado da sua oferta. E aí eu falo um bocadinho mais detalhadamente destas questões. Mas é só para você ter esta visão de que, obviamente, se você tiver ganhos de produtividade, você vai ter uma redução de consumos face àquilo que você está a vender para a tal unidade produzida. Portanto, é importante ter estas perspectivas quando for fazer a sua análise. E aqui nós podemos ter investimentos em transformação do layout da sua empresa. Será que na sua linha de produção, portanto, e eu faço aqui um conjunto de questões, eu faço isto em todos os episódios porque, na minha opinião, muitas vezes uma consultoria, sim, é para dar orientações claras, mas também é para ajudar o empresário a pensar ele próprio naquilo que pode fazer a cada momento, portanto, na sua empresa. E isto é feito através de perguntas. E perguntas que você se pode pôr a si próprio, portanto, no seu dia-a-dia, na sua empresa, porque muitas vezes é a partir da pergunta que surge a solução, ou que o põe a pensar na solução, a si ou à sua equipa. Eu digo sempre que isto deve envolver a equipa, mas, portanto, ser muito focado em, ok, eu tenho este problema, identifico isto.
que é que eu posso fazer para resolver isto? Este para mim é a essência, não é? No fundo, daquilo que é um processo até de mentoria e de ajuda a um empresário. Obviamente é ajudá-lo a ter novas ideias, novas orientações, coisas que ele... O educar, digamos, não é? Portanto, o educar, o dar a tal consultoria, o tal apoio, estabelecendo e ajudando a estabelecer estratégias, mas ajudando também a ele próprio criar, portanto, ele as suas estratégias. E a pensar nelas, a pensar realmente nas suas estratégias. E, portanto, feito esta parte, você então coloca-se a questão: será que no meu processo produtivo eu posso ter este tipo de situação? Há um determinado equipamento que faz uma determinada fase da produção daquilo que eu ofereço, do meu produto. E depois a pessoa tem que, vou dar um exemplo, isto é só um exemplo, porque há inúmeras ineficiências que podem surgir. A pessoa tem que se levantar ou colocar num carrinho e alguém tem que ir buscar esse carrinho para isso passar para uma outra fase de produção. Ou a pessoa, depois de encher o carrinho, tem que se levantar e ir levar aquilo para outra fase de produção. Portanto, muitas vezes isto acontece nos ciclos produtivos e isto gera ineficiências, porque a pessoa deixa de estar a fazer aquilo que era o útil, que era o produzir, porque tem que levar aquilo que é a sua parte para um outro operador. Aqui, obviamente, dentro da medida que deve obviamente contratar serviços especializados no desenho de layouts fabris, não é? Para que você perceba que tipo de alterações você poderia introduzir no seu layout para otimizar o seu processo e reduzir, por exemplo, este tipo de situações. Pode ser por instalação de um equipamento que automaticamente vai levando as coisas para a fase seguinte. Pode ser porque faz um ciclo produtivo, portanto, em contínuo, em que quase as máquinas estarem seguidas em função do seu método produtivo ou daquilo que é o ciclo produtivo do seu produto. Ou seja, há muitas realidades, que obviamente há muitas realidades industriais, há realidades industriais com um único equipamento faz o produto todo, não é? Portanto, e a pessoa só está ali a monitorizar. Portanto, há inúmeras realidades industriais e, portanto, até complica dar aqui exemplos porque pode aprisioná-lo, não é? Portanto, a achar que só existem estas situações. Não. Aquilo que eu digo é, se você tem um processo produtivo e identifica que há efetivamente ineficiências, como aquele exemplo que eu dei do operador, será que eu, com uma alteração do layout da minha fábrica, eu conseguiria melhorar a produtividade da minha empresa? E isto pode passar por contratar uma empresa que lhe faça esse diagnóstico, essa auditoria ao seu processo produtivo e, portanto, obviamente, depois sugerir-lhe as alterações que poderiam ser feitas no sentido de você otimizar, portanto, o seu processo produtivo a partir de uma alteração do layout fabril. Isto também contribui, é muito até conhecido, que é o Lean Manufacturing, não é? Que é as tais metodologias que assentam, portanto, na melhoria do processo, deste layout, deste desenho do processo produtivo, porque este processo também pode concorrer para a tal redução dos desperdícios que também falámos anteriormente, que é muito importante, por exemplo, para a otimização do consumo de matérias-primas, portanto, como falámos na primeira perspectiva. Portanto, este é um dos investimentos que você pode pensar. Depois há outros investimentos relacionados com equipamentos que estão velhos, que não têm tecnologias incorporadas que lhes permitam, lá está, otimizar o processo, automatizar o processo. Processos que são muito dependentes ainda de mão de obra humana, quando existem equipamentos a fazer aquilo de modo automático e apenas só com o apoio do operador, porque um operador, obviamente, também ao longo do dia, a sua produtividade pode ir caindo em termos de unidades produzidas, porque
Porque se vai cansando, não é? Porque efetivamente o ser humano tem um determinado físico, tem uma determinada energia no início do dia e vai, obviamente, decaindo essa energia ao longo do dia. Portanto, isso é normal, faz parte, não é? Todos nós somos assim e, portanto, talvez a automatização de um conjunto de tarefas no seu processo produtivo faça com que você otimize, portanto, também esta produtividade. E isto passa, obviamente, por você olhar para o mercado, ver que tipo de equipamentos é que você poderia investir para otimizar, portanto, este ciclo, portanto, esta forma de trabalhar. Otimizar não só ao nível de produtividade e de automatização, como também otimizar, portanto, a tal questão das matérias-primas, a otimizar também questões relacionadas com o consumo energético, lá está, falámos no início que um dos elementos que aumentou muito os custos por via de fatores externos foi o consumo energético, portanto, o custo da energia. E, portanto, você pode estar a pagar muito mais do que a sua concorrência por energia, porque os seus equipamentos não são eficientes do ponto de vista energético. E, portanto, você tem que olhar para isto com cuidado, porque você, à partida, quando pensa num equipamento, vê, mas o investimento é altíssimo, portanto, nem pensar, deixa-me continuar a fazer como estou a fazer. E você continua a ter ineficiências do ponto de vista da produtividade, a consumir mais energia que está caríssima e a fazer o quê? Perder competitividade face aos seus concorrentes, porque eles provavelmente estão a fazer esses investimentos e vão conseguir reduzir os seus consumos, os seus gastos e com isso ter preços mais competitivos ou não ter que aumentar tanto os seus preços por via, portanto, daqueles que são fatores que ele não consegue mexer, que é, por exemplo, o custo da sua energia. Não é? Ele tem que comprar energia a um terceiro, não é? Portanto, ele pode otimizar, portanto, a forma como consome e como ele próprio até produz, que é outro eixo que eu vou aqui falar, da energia. Portanto, em resumo, o que você tem que fazer é olhar para o seu maquinário, para os seus equipamentos, para este processo produtivo que eu falei e ver se pode haver melhorias, não só no layout, mas também naquilo que são os equipamentos que você está a utilizar atualmente. Depois temos um outro eixo, que é que hoje está a ser aplicado por a maior parte, não quero dizer a maior parte, porque, enfim, não tenho acesso a esses números na sua plenitude, mas a maior parte dos nossos clientes industriais, obviamente aqui, mas poderá também ser aplicado a quem não é industrial, e eu já também transferirei para essa realidade, para isto não parecer que é só para as indústrias, ok? Mas agora focando aqui, continuando na indústria, que estão a instalar neste momento os painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos, obviamente, dependendo do consumo da sua empresa em termos de energia, obviamente, dependendo da sua capacidade de instalação de painéis, portanto, depende sempre destes fatores. Mas há empresas que reduziram a sua fatura energética praticamente àquelas taxas energéticas que têm que pagar para ter o acesso à energia. Porque são, neste momento, praticamente autossuficientes do ponto de vista de consumo energético. Você já viu o que isto pode reduzir na sua fatura de consumo energético? E o impacto que isso pode ter nos seus custos operacionais e como isso pode alavancar os resultados da sua empresa? Mas o investimento é muito avultado. Mais uma vez, você tem que dimensionar a sua realidade, mas para tudo isto que eu estou aqui a falar, portanto, desde equipamentos mais eficientes, no sentido da melhoria da eficiência, a tal transformação em termos de layout, a instalação de painéis, portanto, tudo que esteja relacionado com a área produtiva e inovação, portanto, estamos sempre a falar de inovação na sua área produtiva, no sentido de melhorar a sua eficiência e a sua capacidade instalada, você tem o sistema de incentivos à inovação. Tem requisitos, eu tenho aí um vídeo
onde falo também sobre o sistema de incentivos à inovação e tenho vários conteúdos na rede. E se você tiver dúvidas, entre em contacto, porque eu esclarecerei todas as dúvidas, ok? Portanto, mas existem apoios para isto. O custo que você não está a fazer é não só ter custos mais altos, mas um custo em termos de competitividade. Portanto, você tem que, se não está a olhar para isto, você tem que estar muito atento, porque você vai perdendo competitividade e mais à frente já pode ser muito tarde para você reagir ao que toda a concorrência, entretanto, está a trabalhar no sentido de conseguir. Portanto, esta é outra realidade aqui, num consumo que subiu muito por força de fatores externos e que as empresas estão neste momento muito focadas em fazer reduzir a sua fatura energética. Já para não falar depois das questões da sustentabilidade e do impacto positivo que isso tem ao nível da sustentabilidade ambiental, mas aí convido a ver o episódio de ESG que fiz também recentemente. Portanto, focando agora aqui nestes custos. Agora, também temos questões relacionadas com o consumo de água. O consumo de água é outro dos componentes que você tem dentro dos seus consumos e, portanto, obviamente, dependendo dos setores, há setores que são mais consumidores de água, outros que são menos consumidores, portanto, isto depende do seu setor, mas há também um conjunto de investimentos que você pode fazer que façam com que haja uma redução de consumo, por um lado, mas também o reaproveitamento de águas que podem ser tratadas e voltar a entrar no ciclo produtivo ou até o aproveitamento de águas pluviais e serem tratadas, portanto, ter uma estação de tratamento e elas entrarem, essa água ser aproveitada e entrar no ciclo produtivo. E repare bem, as águas pluviais até, né, vêm da chuva, portanto não lhe custam dinheiro, custa apenas o dinheiro às vezes de a tratar para poder entrar no ciclo produtivo. Portanto, a questão aqui é efetivamente também relevante, porque o consumo de água também é digamos, um índice que tem vindo a subir gradualmente. Isto é feito através das companhias de águas e dos municípios, mas tem vindo a haver também um agravamento destes custos, porque a água é um bem escasso, porque efetivamente durante muitos anos os municípios que até estavam a comparticipar uma parte, portanto, daquilo que era o tratamento das águas e há agora uma aproximação àquilo que é o custo real desse tratamento e, portanto, você vai ter esses custos. É algo que você não consegue mexer. Então, o que é que você consegue mexer? O que é que eu, dentro da minha empresa, posso fazer para otimizar o consumo de água, por um lado, e reduzir a minha fatura com a água, através do reaproveitamento. E, mais uma vez, também aqui entramos no tal eixo da sustentabilidade ambiental, que é muito caro até no âmbito dos fundos europeus, portanto, colocar investimentos relacionados com tudo que tem a ver com o eixo da transição climática e da sustentabilidade ambiental. Portanto, percorri aqui uma série, poderei estar a esquecer-me de variedíssimas coisas, não é? Portanto, isto obviamente aqui, estou focada aqui no episódio que quero que seja de 1 hora, mas, portanto, acho que dei aqui uma perspectiva ampla daquilo que você pode fazer caso tenha uma indústria. Mas você poderá estar desse lado a dizer assim, está bem, mas você falou de indústria, não tenho indústria, eu sou um comércio, mas também quero reduzir os meus custos. Bom, se você lida com, portanto, digamos, mercadoria adquirida, portanto, a terceiros, portanto, vende, não é? Um determinado bem, pode ser de todo tipo de bens, mas você compra, no fundo, a um terceiro aquilo que depois você vai revender. Portanto, é isto uma atividade comercial pura. Na parte da aquisição das suas mercadorias é aquilo que já falámos. Não é? Já falámos inicialmente, quando falei das matérias-primas, eu amplifico dizendo que tudo é aplicável às mercadorias. Você tem que fazer uma prospecção de mercado, ver quanto é que os outros fornecedores vendem, ver não só o preço, mas as condições negociais, porque para uma empresa faz muita diferença
o prazo em que elas pagam ao fornecedor, por exemplo. Porque elas, assim, quanto mais tarde elas pagarem ao fornecedor, melhor, porque vão recebendo dos clientes e depois têm maior capacidade para cumprir as suas obrigações. Portanto, não é só olhar para o preço, é também a capacidade, portanto, as condições de pagamento que o fornecedor dá e todas as condições que são dadas resultantes dessa negociação. Portanto, você também dentro do mercado, portanto, de produtos que você depois revende, pode revender até com alguma transformação, como é o caso às vezes do segmento alimentar e não só, mas por exemplo estou-me a lembrar dos talhos, que se for preciso comprar uma peça inteira e depois partem várias para vender, portanto há ali uma ligeira transformação, mas no essencial não há aquele tipo de transformação de um fluxo industrial, não é? Também pode haver, você também pode transformar produtos a partir, não é? De uma peça inteira de carne, você, por exemplo, pode fazer variedíssimos produtos, portanto, ou seja, você tem, efetivamente, mais uma vez, independentemente de ser matérias-primas para inserir, você pode sempre ver uma perspectiva de o que é que eu posso fazer ao nível das minhas condições comerciais. Depois, nos outros custos de contexto, desde o consumo elétrico, o consumo de água, portanto, o consumo com combustíveis, portanto, toda esta realidade, é exatamente o mesmo tipo de perguntas que você tem que se fazer. O que é que eu posso inserir aqui no meu negócio que me permita otimizar o meu consumo energético, por um lado, e reduzir a minha fatura de consumo elétrico, da eletricidade, ou seja, portanto, o tipo de perguntas que você se coloca, ou que eu indiquei para aquilo que é o ciclo industrial, você coloca para a sua realidade comercial. Tipo de lâmpadas que usa, o tipo de utilização, será que por vezes até uma alteração da própria decoração da loja, da própria forma como estão dispostas as coisas, permite aproveitar luz externa e não ter tanto tempo as luzes ligadas. Portanto, a própria alteração do layout também interno da loja permite muitas vezes conseguir esse tipo de otimizações, como também permite ter otimizações. Eu estou lembrada, por exemplo, de um processo em que nós fizemos uma intervenção, que era uma farmácia, portanto, a farmácia é tipicamente um negócio comercial, em que a empresa alterou totalmente não só o layout com que servia portanto, os seus utentes, como a forma como, robotizando e criando um processo automático de dispensa de medicamentos em que no computador ele dava uma ordem de que muitas farmácias, quando nós vamos à farmácia, o farmacêutico vai lá atrás buscar os medicamentos que têm armazenados, não é? Portanto, lá nos sítios, nas gavetas que têm instalados, não é? Esse processo pode ser automatizado. Ou até, porque também tivemos casos, porque houve uma fase em que nós fizemos uma grande intervenção em muitas farmácias, portanto, farmácias são negócios comerciais, portanto, 100% comerciais. E, mais uma vez, havia algumas que tinham capacidade para investir na tal automatização, em que o operador, o técnico farmacêutico, está a atender a pessoa pede um determinado medicamento e ela, ao colocar no computador, há o robô que vai buscar o medicamento e o coloca num dispenser atrás, que ele só pega quase com a velocidade na mão e fatura e entrega ao cliente, certo? Como empresas que ainda não tinham capacidade para isso e, portanto, tinham que ir buscar, as farmácias tinham que ir buscar às tais gavetas onde eles vão, mas a arrumação dessas gavetas, toda a organização que você tem desse processo, desde que você recebe um medicamento, à forma como você o coloca para ser, portanto, depois o técnico ir buscá-lo, à forma como você faz as compras, para otimizar o processo e menos clientes terem que voltar à farmácia para buscar um medicamento. Porque sim, você pode ligar ao distribuidor e no próprio dia está lá o medicamento. Só que isso faz com que o seu cliente tenha que voltar.
E isso gera insatisfação no cliente. Repare que é um negócio 100% comercial, portanto, não está na indústria de transformação, certo? Mas tem todo um processo de venda e de comercialização e de interação com o cliente. Igualmente, para todos os setores, independentemente de ser industrial ou comercial, eu costumo dizer que há sempre a área produtiva. Sempre. Porque muitas vezes, o produtivo é a produção. O produtivo é também isto. O que é a produção num hotel? A produção num hotel é servir os clientes. É todo o processo que eles têm para servir bem o seu cliente. Portanto, é para isto que você tem que olhar e ver o que é que eu posso otimizar. Eu dei aqui o exemplo das farmácias, ainda bem que me lembrei, que já foi há uns anos que nós fizemos essa intervenção e foram variedíssimas farmácias com problemas idênticos, capacidades de financiamento diferentes em termos daquilo que podiam fazer no momento, mas todas elas conseguiram implementar melhorias e melhorar os seus resultados. Portanto, foque nisto, naquilo que é o seu processo e o que é que você pode melhorar ao longo deste processo. E, portanto, tudo isto que eu falei para a indústria é aplicável aqui, como eu acho que este exemplo elucida bastante bem. E agora, vamos para a terceira perspectiva, que é a tal redução dos custos com o pessoal. Eu ponho entre aspas, porquê? Não é reduzir o salário das pessoas, é aumentar a sua produtividade para você ter uma redução de custos com o pessoal por unidade produzida. Ou, no caso, vamos agora ao comercial para não estar sempre a focar só no industrial, no caso da farmácia, se o meu técnico farmacêutico ou farmacêutico, as farmácias têm as duas realidades, atender mais pessoas por hora. Porquê? Porque eu tenho todo um processo de facilitação para que o meu funcionário consiga, portanto, efetivamente, trabalhar melhor, servir melhor, atender mais pessoas no mesmo tempo. Eu vou ter uma redução do custo da pessoa por hora de atendimento, por unidade vendida. É a tal questão da produtividade de muitas empresas, mas muitas vezes as pessoas focam-se em que os empresários em que a produtividade tem que ser só o trabalhador trabalhar mais, ou que o trabalhador é que está a fazer mal, ou que o trabalhador é que tem que melhorar. Pode, em muitos casos, ser, e nesse caso tem que dar formação aos seus colaboradores, para que eles melhorem o atendimento, saibam fazer melhor, não é só empurrar a responsabilidade. Você tem que ver o que é que você pode fazer para que o seu trabalhador melhore, caso o problema esteja na forma como ele atende. Mas o problema também pode estar em todos estes processos que falámos, que muito entroncados com o que melhorados, vão fazer com que o seu custo com o pessoal reduza face àquilo que você vende. E não é propriamente aquela coisa, redução dos custos, não é impossível reduzir os custos com o pessoal, porque os salários vão sempre aumentar. Sim, e se as pessoas trabalham mais, é legítimo que tenham até um salário superior. Porquê? Porque estão a vender mais. Portanto, você tem que focar nos resultados que elas estão a gerar, mas proporcionar as condições para elas obterem esse resultado. E isso passa muitas vezes, é muito importante também em vários processos que nós fazemos em empresas, nomeadamente no âmbito do programa de Formação à Ação, de variedíssimos setores, muitas delas implicaram formação para os colaboradores. Portanto, vocês podem fazer melhor, não sabem fazer, vamos aprender. Vamos pôr aqui alguém especializado, porque as pessoas, como qualquer pessoa, têm que estar sempre numa aprendizagem contínua, sejam colaboradores, sejam empresários, sejam nós consultores. Você acha que nós consultores, eu estou sistematicamente a estudar, eu todos os dias tiro um tempo para formação, estudar, analisar relatórios de mercado, analisar estatísticas, ou seja, eu tenho que tirar este tempo, porque como é que eu posso querer aconselhar uma empresa se eu não me atualizo naquilo que existe? É a mesma coisa dentro de uma dinâmica empresarial. Você tem que ser um motor. Naturalmente, o funcionário também pode ter essa iniciativa, ir pedir, mas se não tiver, você é o empresário, você monta a estratégia da sua empresa. E, portanto, ajuda os seus colaboradores a trabalhar melhor.
quer seja por via de formação, quer seja por via de dar-lhes melhores condições para eles também atenderem melhor e de forma mais rápida e produtiva, certo? Portanto, este eixo é muito trabalhado por esta via, fazer com que o seu funcionário consiga ser mais rentável, rentabilizar mais aquela hora de funcionário e com isso, proporcionalmente, você reduz os seus custos com pessoal face ao volume de faturação que você está a obter num determinado momento. Portanto, são estas 3 perspectivas que eu queria aqui dar. E o episódio estamos quase a chegar a 1 hora, eu não me quero estender mais, quero começar a tentar cumprir a 1 hora. Eu acho que já dei ao longo do episódio um bocadinho a perspectiva dos apoios que podem obter, por via dos sistemas de incentivos à inovação, mas também por via de sistemas de incentivos à internacionalização, mas aqui a empresa tem que ter internacionalização ou estar focada nos mercados internacionais, mas eu prometo que num outro momento, se você deixarem nos comentários que gostaria que eu, como é que eu então financio, porque também relembro que eu tenho aí vídeos com os enquadramentos dos sistemas de incentivos, só não tenho do internacionalização, mas tenho nas minhas redes sociais também o enquadramento dos sistemas de incentivos à internacionalização, mas também comenta aí se entender e eu trago um episódio só sobre isto, para não alongar isto para mais do que 1 hora. E quero lembrar os pequenos e microempresários e que os tais que não têm capacidade para investir tanto dinheiro e para ir aos sistemas de incentivos maiores, estão já a decorrer em várias regiões os sistemas de incentivos de base territorial, que são projetos mais pequeninos, que permitem investir até 200, 300 mil euros, depende obviamente do local, mas agora, no final de setembro, vão abrir aqui para a região norte um conjunto de vários, portanto, se você quiser informação acerca disso, também entre em contacto, que cá estaremos para o ajudar. Portanto, espero que com isto você tenha aí ideias para implementar já no seu negócio, espero tê-lo ajudado com este vídeo, se sim, mais uma vez peço-lhe sempre uma interação, porque também me ajuda a mim. Quer seja com comentários, likes, subscrever, as várias coisas que você pode aí fazer no vídeo e até breve num próximo episódio e bons negócios.